Olá, tá começando mais um Monte Bravo Cast, o podcast da Monte Bravo Corretora. Eu sou Malena Oliveira, hoje é 29 de setembro de 2025 e esse é o nosso informe semanal. É a versão em áudio de um documento produzido pelos nossos analistas sobre economia, estratégia de investimentos e o que acontece no mercado, as coisas que a gente anda acompanhando aqui do nosso lado. A nossa conversa hoje é com o Alexandre Matias, o nosso estrategista-chefe, e o Bruno Benassi, o nosso analista de ativos. A gente fala um pouco dos movimentos no Brasil e nos Estados Unidos e como que eles afetam os seus investimentos. Começando com o Alexandre Matias, a gente teve uma semana bem movimentada, né? Na semana passada, a gente teve ata do Copom, a gente teve mais movimentações nos Estados Unidos sobre dados de atividade econômica. Começando pelo Brasil, Matias, o que a gente viu na ata do Copom e o que a gente pode esperar a partir desse documento mais detalhado sobre a decisão de manter a Selic em 15% por mais algum tempo, né, por parte do Banco Central? Isso muda a nossa perspectiva para a queda da Selic a partir do ano que vem? A gente teve uma semana movimentada em termos de informação na semana passada. Aqui no Brasil a gente teve como a ata do Copom, depois teve o relatório da inflação. A mensagem do Banco Central é uma mensagem que reconhece alguma melhora na perspectiva de inflação, proveniente de um câmbio que apreciou, proveniente de um comportamento benigno das expectativas, está tendo as expectativas de inflação estão em queda, e principalmente por causa de sinais incipientes de uma desaceleração da economia. Por outro lado, os diretores do Copom continuam muito incomodados com o fato da inflação projetada, né, as expectativas estarem muito acima das metas. A gente está rodando com expectativas em torno de 5,5% para 2025, em torno de 4,5% para 2026, né? Tudo isso ainda muito acima da meta de inflação, que é 3%, e isso causa grande incômodo aos diretores. E outra coisa que também é o ponto central é que os sinais de desaceleração da economia ainda são muito incipientes. Então você tem um quadro em que a economia está rodando forte, a inflação parou de piorar, no curto prazo ela até tem vindo bem comportada, as expectativas estão melhorando, mas estão melhorando muito devagar. Então nos modelos do Banco Central, você só consegue ter uma convergência lá para a segunda metade de 2027, e é um horizonte muito longo. Então tudo isso acaba preconizando a ideia de que o Banco Central vai manter os juros em 15% por mais algum tempo. Esse tipo de abordagem analítica não abre espaço para discutir cortes, e a nossa expectativa é que ao longo dos próximos meses a gente tenha uma desaceleração mais clara da atividade que permita aí sim ao Banco Central iniciar uma discussão para cortar juros a partir de janeiro. Nosso cenário permanece sendo de que a Selic fique estável até janeiro, e em janeiro eles começam a cortar de 50 em 50 para levar a taxa Selic para 11% em 2026. Muito bom, Matias. Agora indo para Estados Unidos, a gente tem acompanhado aí as movimentações de atividade econômica e como que o mercado está lendo esses dados novos de atividade econômica que estão vindo. Houve alguma mudança na expectativa do mercado para cortes de juros nos próximos meses por parte do Fed, já que a gente teve aí o primeiro corte desde 2024, né? A gente ficou com taxa de juros parada nos Estados Unidos por muito tempo e agora sim um ciclo novo de cortes começou. Então, o que o mercado está esperando para os próximos passos do Fed, considerando os novos dados que saíram aí nos últimos dias? Nos Estados Unidos, a semana foi marcada por uma recuperação leve das taxas de juros das Treasuries e por uma redução da probabilidade dos cortes do Fed. O que a gente teve foi uma semana em que os dados do auxílio-desemprego e o PIB foram melhores do que o esperado e o mercado reduziu um pouco a expectativa de cortes, né? Muito marginal, né? O mercado nesse momento tem 40 pontos base de corte em 2025, a gente acha que é 50, e o mercado tem uma somatória total de 110 pontos, né, incluindo esse ano e o ano que vem, a gente acha que é 75. Então, mais ou menos está em linha, né? O mercado tem flutuado dessa forma. Quando tem dados mais fortes, ele tira um pouquinho de corte, quando tem dados mais fracos, ele coloca um pouquinho de corte. Importante na semana passada também foi o PCI, a inflação do núcleo do PCI, que é a meta do Fed é colocar esse número em 2%. Ela veio com uma inflação de 2,90, em linha com o esperado. Na verdade, uma inflação até
menor do que se imaginava, dado as tarifas, dado o enfraquecimento do dólar. Então, no âmbito da inflação, o cenário para a economia americana continua sendo de uma inflação que está acima da meta, mas por choques específicos e com um pico menor do que se esperava. Ao mesmo tempo, você vai acumulando sinais de aceleração. Na verdade, essa semana vai ser muito importante. A gente tem no calendário quarta, quinta e sexta dados de mercado de trabalho americano. O mais importante é na sexta-feira, é o dado do Non-Farm Payroll, né, que é o dado do relatório de empregos não agrícolas dos Estados Unidos. E aí se espera alguma coisa em torno de 60 mil novos empregos, né? O mercado vai estar de olho nisso. Um número de empregos muito mais alto do que isso vai fazer o mercado duvidar da continuidade dos cortes. Um número muito mais fraco vai começar a colocar medo de que o Fed demora muito para cortar e a desaceleração pode ser mais forte. De qualquer forma, cozinhando tudo isso, né, às vezes eu gosto de dizer que aconteceu um monte de coisa e não aconteceu nada, né? O cenário continua exatamente o mesmo, a gente continua vendo o Fed fazendo mais 2 cortes esse ano, um corte no ano que vem, o Fed Funds vai chegar em 3,75 em janeiro, isso está no preço, é isso que justifica um movimento de valorização dos ativos globais. Essa tendência vai continuar, acho que perdura por mais 6 meses, 1 ano, então é uma tendência de médio e longo prazo que pavimenta um cenário favorável para a dinâmica dos ativos. E aqui no Brasil, o Banco Central deve contemplar um corte a partir de dezembro, janeiro. A gente acha que o corte realmente começa em janeiro, então não tem nenhuma alteração relevante no cenário, portanto, a gente continua vendo a dinâmica dos preços dos ativos como a gente vinha vendo antes. É uma tendência de alta, uma grande parte da alta já foi, mas a tendência continua, o cenário global é favorável, o cenário doméstico, os riscos já estão embutidos nos preços e a gente imagina que a dinâmica global vai continuar empurrando para cima o preço dos ativos brasileiros. Perfeito, Matias, muito obrigada. Agora, passando para o Benassi, a gente fala de mercado, né? Benassi, vamos falar primeiro de Estados Unidos. O que a gente está enxergando? Quais foram os destaques das movimentações nos últimos dias? Bom, a última semana foi uma semana de correção, ligeira correção, tá? Tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, como o Matias comentou, os dados, principalmente os dados de atividade, foram bem positivos, né? A economia continua mostrando bastante resiliência, o que fez com que o mercado precificasse talvez menos cortes de juros. Isso acabou resultando numa pequena realização nos Estados Unidos, tá? Além disso, a gente teve algumas notícias talvez um pouco mais negativas para a tech, né? A gente tem a Amazon, a Apple, o Google tendo alguns problemas com reguladores, tá? Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então, isso tem pesado um pouco nas ações de tecnologia. Teve também um anúncio de um investimento da Nvidia na OpenAI, na casa ali que pode chegar na casa dos 100 bilhões de dólares, tá? E o mercado volta a se questionar se todo esse capex, né, todo esse investimento que está sendo feito por essas empresas de tecnologia, né, que muitos dos investimentos hoje eles são coligados, né? Então a Nvidia faz investimento na OpenAI, a OpenAI vai montar um data center que vai comprar chips da Nvidia, a Nvidia fecha uma parceria com a Oracle para também montar data centers, ou a Amazon faz um investimento na Anthropic que vai utilizar chips da Amazon. Então, todos esses investimentos eles são meio interligados entre as empresas que estão nessa parte de investimento em inteligência artificial, tá? Então, o mercado ele tem começado a se questionar se esse investimento ele vai trazer retorno para os acionistas no longo prazo, tá? A gente ainda tem a crença, né, que estamos longe de ver algo parecido com a bolha do dot-com lá do início da década de 2000. Os investimentos são em infraestrutura, os investimentos são feitos em tecnologia. A gente já vê uma diminuição relevante de trabalho em algumas áreas que a tecnologia já penetrou. Então, a parte de desenvolvedores, a parte de programadores, essa parte ela tem sofrido bastante, né, na verdade, ela não tem sofrido bastante, né? O emprego nessas áreas tem diminuído bastante, então quer dizer que as companhias estão utilizando essa parte de inteligência artificial para automatizar
tarefas, tá? Nesse segmento. Isso é só o começo, tá? Então a gente tem algum conforto de que os investimentos, ou o investimento é grande, tá? Mas a possibilidade das companhias que investem nesse segmento terem retornos relativamente grandes nos próximos anos tem aumentado, tá? Então a gente continua, como a gente já tem falado aqui nos últimos podcasts, né? A gente continua muito mais confortável hoje em estar investido em tecnologia nos Estados Unidos do que estar investido nos outros segmentos da economia, tá? A gente acha que as empresas de tecnologia negociam em múltiplos que a gente acha confortável, dado contra o resto da economia, das empresas do S&P, que negociam múltiplos que a gente considera um pouco mais caro, tá? Então a gente ainda tem alguma preferência por estar em tecnologia nos Estados Unidos. Muito bom, Benassi. Agora passando para o Brasil, a gente fala de movimentações no mercado brasileiro e de Cosan também, né? Na semana passada, anunciou um acordo bilionário com o BTG, com o Perfin, um aporte de 10 bilhões no negócio. Como é que a gente enxerga essa transação, Benassi? Quais são as nossas expectativas para os próximos passos? Como fica a companhia a partir de agora, desse novo passo que foi dado aí junto com os sócios de peso aí que eles trouxeram para o negócio? Vindo aqui para o Brasil, né, a Bolsa também teve uma ligeira correção. Lembrando que durante a semana a Bolsa bateu mais uma máxima histórica ali na quarta-feira, depois ela corrigiu nos outros dias, mas são números relevantes, né? A Bolsa vem batendo máxima histórica já faz algumas semanas. Do corporativo, a gente teve uma novidade que é relevante, né? Que é a capitalização ou a proposta de capitalização da Cosan com a entrada de um novo grupo de referência, né? Uma entrada de mais 2 investidores no grupo de controle da companhia, que seriam a holding dos sócios do BTG, um fundo do BTG e a Perfin, tá? Acho que mais importante do que este aumento de capital, que ajuda sim, melhora a estrutura de capital da companhia, mais importante do que o aporte de capital em si é a entrada de 2 sócios relevantes no grupo de controle, tá? Como vocês bem sabem, o Ometo, ele já tem 75 anos de idade, né? Ele é o controlador, ou ele era o controlador sozinho da Cosan. Ele não tinha um plano de sucessão bem desenhado. Com a entrada da Perfin e com a entrada do BTG, né? Dos veículos de investimentos do BTG, esse processo de sucessão ele começa a ser melhor encaminhado, tá? Então, acho que é positivo, obviamente, para a Cosan. Tem a questão da diluição. A diluição é uma diluição considerável, tá? Porém, às vezes é melhor você arrancar o band-aid rápido do que arrancando aos poucos. Então, acho que vale mais a pena a gente olhar pelo qualitativo, né? Então, você resolve essa estrutura de alavancagem, você coloca 2 bons sócios pensando no futuro da companhia, tá? Então, acho que isso, em linhas gerais, é positivo, apesar da diluição ser grande, e eu acho que você melhora a situação das investidas, né? A Raizen, obviamente, caiu na semana passada, porque a Cosan admitiu que o dinheiro que vai ser colocado na empresa não vai ser utilizado para capitalizar a companhia, porém, dá algum conforto para o outro principal acionista da companhia, né, que é a Shell, de que a Cosan tem agora uma sucessão bem definida e dá um conforto para ela poder fazer um aumento de capital, né? Para a Rumo também dá uma melhora na situação de capital, porque ela não necessariamente vai precisar distribuir dividendos extraordinários para desalavancar a holding, que era a Cosan, e para os não listados, né, que é a Moove e a Compass, dá um tempo para planejar o IPO, né? Não precisa fazer um IPO a qualquer preço. Então, acho que tudo é positivo no geral, tá? Acho que só a questão da diluição dos acionistas minoritários é um problema, tá? Mas, dado os avanços, as melhorias que a gente espera daqui para frente, é o menor dos problemas. Muito obrigada, Matias e Benassi. A gente vai ficando por aqui com mais um episódio do nosso Monte Bravo Cast. Só lembrando, o documento em PDF disponível na íntegra no nosso site montebravo.com.br. Você consegue ver muito mais conteúdo lá
sobre economia, estratégia de investimentos e movimentações no mercado. Se você quiser ajustar sua carteira para aproveitar alguma oportunidade que a gente mencionou aqui, é só falar com seu assessor de investimentos aqui na Monte Bravo. E se você ainda não tem conta com a gente, abra sua conta, fica aqui o convite, e conheça a nossa estrutura completa de serviços para você, para sua família e para o seu negócio. Uma boa semana e bons investimentos!